Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 seguintes. Apocalipse 3, versículo 15 seguintes. Conheço as tuas obras, não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas porque és tépido, nem frio nem quente, estou para te vomitar da minha boca. Dizes, sou rico, cheio de bens e de nada preciso, e não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te a que me compres ouro purificado no fogo para enriqueceres, vestes brancas para te cobrires, e se não vê a tua vergonhosa nudez, e colírio para ungir os olhos, e recuperares a vista. Aqueles a quem amo, repreendo e corrijo. Tem, pois, zelo e arrepende-te. Olha que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em casa dele para cear, eu com ele e ele comigo. Palavra do Senhor. Assim, quando eu pedi uma palavra a Deus, e era essa palavra que Deus me dava para a comunidade, né? E parecia mais comigo do que com vocês, porque eu não conheço a verdade de vocês, mas comigo parece mais. Aí eu fui pegar o texto que eu medito. Geralmente, isso aqui a gente medita antes da comunhão e depois. Aí, por providência, é esse o texto que eu vou ler agora para vocês, tá bom? Olha com os olhos da fé, Cristo no íntimo do teu coração, como uma fornalha que espalha em toda parte um fogo de amor. Olha para ti mesmo com uma barra de ferro, enferrujada e sem preço, imersa naquele incêndio imenso. Ama-o com amor ardente, como ama os querubins e serafins, a fim de que por seu amor possas te tornar todo fogo, te liquefazeres e tudo acender e inflamar. Pede-lhe a paz perfeita, a fim de que, encontrando repouso nele, como em teu ambiente natural, sejas considerado entre os verdadeiros promotores da paz, que serão chamados filhos de Deus. Vou continuar lendo aqui o restante do texto. A pergunta é: quem vem? Cristo, fogo abrasador, que torna seus anjos semelhante ao vento e seus ministros como chamas de fogo. Ele veio lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. A quem vem a tua alma, nem fria nem quente, a qual com detestável tibieza provoca náusea e vômito. Por quem vem para invadi-la toda e fazê-la queimar, torná-la dócil para acolher suas inspirações, adorná-la com o esplendor das boas obras e comunicar-lhe o entusiasmo de inflamar os outros. Então, essa passagem da meditação, o nome aqui é Mensis Eucarística, é o mês eucarístico. Quem quiser depois adquirir, não é comigo, viu? Vejo presente aqui. Você adquirido na Paulinas e na Paus. E o Padre Paulo indica esse livro para fazer a ação de graças, né? Para ajudar. Oséias, então, tu leu um monte de coisa aí, agora prega, né? O que eu ia entendendo, né? Daqui a pouco eu vou ler um pouquinho mais aqui o que os santos falam a esse respeito. Que a nossa vida espiritual, ela vai caminhando, chega um ponto, já falei isso no sábado santo do ano atrasado aqui. Eu não vou fazer a mesma pregação, mas vou pegar só nos pontos. Mas chega um tempo que nós vamos nos acostumando tanto com o nosso amado, que parece que ele não é mais o nosso amado.
Conversava com um amigo meu, sexta-feira, não, foi quinta, anteontem. Ele está com os problemas psicológicos, né, mas eu achei interessante quando ele falava algo que quando ele ia rezar, ele falava assim, às vezes quando eu vou rezar agora, parece que eu estou rezando para outras pessoas. E eu falei assim, né, e para si mesmo, né? Ele, menos para Deus. A primeira atitude de quem reza é saber diante de quem nós estamos presentes. É diante de Deus. Mas não é saber aqui não. É um saber mais profundo. Porque a gente passa meia hora rezando, 1 hora, 2, a gente sai do mesmo jeito ou pior do que chegou. Não sei se vocês já passaram por isso. Do mesmo jeito ou pior como, Oséias? A gente talvez possa ter uma oração, entre aspas, fervorosa, uma oração talvez agradável, que console, isso é bom. Mas isso não vai mudando o nosso caráter. Não vai mudando o mais íntimo de nós. Por exemplo, eu compro CD pirata, mas eu continuo rezando há 1 ano, mas eu continuo comprando CD pirata. Eu rezo, mas eu continuo em casa com preguiça de arrumar as coisas. Está com 3 anos que eu rezo. Em minha casa, quem anda é a mesma bagunça de sempre. Ou seja, a oração não vai ser uma oração que vai me tornando um outro Cristo. Para a minha família, para a minha comunidade, para os meus amigos, para a paróquia. Porque a oração ela vai nos tornando parecido com aquele que nós contemplamos. Nós contemplamos a quem na oração? Pelo menos é para contemplar. A quem? A Jesus. Então nós somos aquilo que nós contemplamos. Só que a gente não pode contemplar muitas coisas não, porque senão vai virar uma bagunça dentro de nós. Por exemplo, se eu passo um dia contemplando com os meus ouvidos músicas que não condizem mais com a minha vida de cristão, né? De católico. Se eu contemplo durante o meu dia, pela TV, pela internet, fofocas, porque a internet hoje é um ambiente de fofoca, né? A gente quer saber o padre que caiu, o padre que está com a blusa colada, o bispo que falou heresia, o cantor que falou uma besteira. A gente está, às vezes, caçando o pecado do pessoal da igreja, dentro do Face e do WhatsApp. E o pior sai espalhando e dizendo que isso é amor a Deus, né? Isso não é amor a Deus. São Francisco de Sales, eu sempre repito essa frase para a gente nunca esquecer. Fala que quem fala do irmão, ele comete um tríplice homicídio. Ele mata a si mesmo, ele mata o outro que ele está falando, e ele mata a quem ele está falando do outro. Entendeu? A pessoa que está sendo difamada é morta, eu e quem está ouvindo a minha difamação a respeito do outro. Então o Senhor vem advertir. Por que nós começamos uma vida assim? Aí São João Cassiano vai dizer o seguinte, ó. A existência de águas termais próximas da cidade dá aso a essa comparação tão expressiva, que é uma séria ameaça contra a tibieza. Assim se manifesta a repugnância divina perante aquilo que é medíocre. Como observa Cassiano, um dos fundadores do monarquismo ocidental, é preciso sacudir com energia esses princípios de tibieza. Ninguém atribua o seu extravio a um repentino derrubamento, mas a ter se afastado da virtude pouco a pouco, por uma preguiça mental prolongada. Desse modo, é como começa a ganhar terreno os hábitos insensíveis, e sobrevém uma situação extrema. O derrubamento vem precedido por uma situação extrema, por uma deteriorização, e está por um mau pensamento. Acontece o mesmo com a casa. Vem abaixo um bom dia, só em virtude de um antigo defeito nos fundamentos, ou por uma indolência prolongada dos seus moradores. Traduzindo, ele está dizendo o seguinte: a nossa vida espiritual, ela não começa a decair de uma hora para outra. Fulano saiu da comunidade, fulano está no mundão agora, fulano
era da igreja que se juntou de uma hora para outra e nem pisa mais na igreja. Não foi de uma hora para outra. É um processo. E isso é chamado preguiça mental. O Santo Padre chama de assídia. Ou seja, é a preguiça de dar mais para Deus. Lá em Lucas 10:35 fala o seguinte, aquela parábola do bom samaritano, aonde a pessoa pergunta, né, quem é meu próximo, né? Aí no final da parábola fala que o homem deu 2 denários para o rapaz da pousada para cuidar do doente. E ele falou o seguinte: vou dar esses 2 denários, eu vou embora e na volta eu pagarei tudo o que você tiver gasto a mais. Aí o que os santos vão falar para nós? Esse gasto a mais é alguém que se dá para Deus sem medida. Ele pensa na volta gloriosa de Cristo e mesmo que ele sofra, mesmo que a cruz esteja pesada, ele sempre vai dar mais. Porque ele sabe que a recompensa será maior, sempre maior. Santa Teresa de Ávila falava, né? Sofrer ou morrer. E ela sabia que quanto mais sofrimento tivesse, maior seria a sua glória no céu, né? Santa Maria Madalena de Paz fala, sofrer e não morrer. Ou seja, ela não queria nem morrer não. Ela queria passar a vida só sofrendo até coisa sem fim, por amor a Cristo, se fosse possível. Ou seja, eles entenderam que o caminho de sofrimento é essa fornalha que impede a tibieza. O que é a tibieza? Pergunta para o seu irmão. O que é a tibieza? Vai falar o que é a tibieza? Vocês partilharam, né? Ficar só enrolando. Fazendo mímica, assim. O que é a tibieza? Algo frio, né? Algo frio. Quem dá mais? Ninguém? A tibieza, de fato, é uma alma, eu diria, como fala aqui a palavra, uma alma morna, né? Aquela pessoa assim que ela não vem para cá, ela deixa de vir, ela está na missa, ela lê a Bíblia. Mas é aquela pessoa que a gente fala no Ceará, que nem é carne nem é peixe, né? Aquela pessoa que vai vivendo, se você passar 10 anos sem ver ela, quando você voltar a ver, a vida espiritual dela continua no mesmo canto. Só que esse mesmo canto é preocupante, porque eu acho que ela virou uma pedra de sal, né? Como aquela mulher lá de Gênesis. Porque uma pessoa que passa uma vida estagnada espiritualmente, ela retrocedeu, ela está voltando para trás. Ela externamente é a mesma coisa, mas interiormente ela regrediu. Entenderam? É uma mornidão. E por que isso causa vômitos em Deus? É usada essa linguagem. Porque Deus sabe que uma pessoa medíocre, ela não consegue dar passos para novas moradas. Você já ouviu falar das moradas de Santa Teresa de Ávila, né? A primeira morada, não vou falar de 7 não, só para entender. A primeira morada, ela é alguém que se decidiu não pecar mais mortalmente. Ela se decidiu e ela não peca. Ela está na primeira morada. Quando ela peca um pecado que seja mortal, ela já sai das moradas. As moradas são níveis de intimidade com Deus, a gente poderia dizer, de graus maiores de intimidade com Deus. Então o primeiro grau de intimidade com Deus é estar em estado de graça. Então o primeiro grau de intimidade qual é? Estar em estado de graça. Diga comigo, eu preciso estar sempre em estado de graça e nunca de desgraça. E quando eu estou em pecado mortal, como é que eu estou? Em desgraça. E o que é que eu me torno para a vida dos outros? Desgraça também. Porque se eu estou em estado de graça, eu vou contagiar, sim ou não? Mas também se eu estou em estado de desgraça, eu vou contagiando o meio que eu convivo. Entende? Para alguém que vive direto no pecado mortal, isso não faz diferença nenhuma. Porque ela já está acostumada. Não é nem morna não. É uma pessoa que vive igual um gelo já, né? Aí Cassiano vai dizer o quê? São João Cassiano aqui. O que acontece? Duas coisas. Para a gente ficar tíbio. Ou o alicerce foi mal feito,
Quem teve experiência com Deus que levanta a mão? Bem alto. Pronto. Vocês têm certeza que tiveram? Sim ou não? Pronto, então foi feito o alicerce. Só que se o alicerce foi mal feito, não é que ele não foi feito, se for mal feito, ele pode levar a casa à ruína, certo? Mas digamos que ele foi bem feito mesmo. O que leva a casa à ruína? Aí vai falar o seguinte: o relaxamento e o mau uso dos moradores da casa. Ou seja, você teve uma experiência do batismo no Espírito, teve uma experiência pessoal com Jesus, começou a caminhar 1 ano, 2, 3, está bem, mas você começou a não vigiar os seus pensamentos. Você começou a não vigiar a sua confissão. Você não começou a vigiar, quando eu falo vigiar a confissão, é começar a fazer confissões ruins, mal feitas, ou então demorar a confessar-se, né? Ou esconder pecado na confissão. Você não começou a vigiar a sua intimidade com Nossa Senhora. Você não começou a vigiar os seus sentimentos. Então começou a entrar inveja, ressentimento, mágoa, orgulho, raiva dos irmãos, ódio, indiferença. Às vezes eu não tenho ódio não, eu tenho indiferença, não. Esse irmão eu não tem ódio, mas eu não quero saber dele não. Para mim ele morreu. Eu decreto ele morto no teu coração. E a gente não vai vigiando e a gente continua na casa. Da casa da experiência com Deus. E vai construindo a casa. Só que vai construindo com madeiras que já tem cupim. Vai construindo com telhas velhas, sujas. Vai construindo com um cimento mal feito, né? E tem hora que a casa vai abaixo. Diga comigo, eu preciso rever a minha vida interior. Aí eu pensava também nessa pregação sobre a conversão de São Paulo, né? Está lá em Atos 9. Porque a nossa conversão ela tem que ser interior, mas ela não pode ser uma conversão somente individual. Diga assim, nós temos individualidade e não individualismo. Ou seja, cada um tem sua missão própria dentro da comunidade, dentro da sua família, mas isso não é individualismo, isso é individualidade, a missão pessoal de cada um. Porém, a nossa missão e a nossa conversão, ela é eclesial, como a de São Paulo. Como assim, Alberto? São Paulo, quando ele ia no caminho de Damasco, já com a carta, né, de autorização para prender os cristãos, vem uma forte luz do ressuscitado, derruba ele. Sempre a gente fala do cavalo, mas não fala que ele estava no cavalo, mas ele deveria estar no cavalo. Mas não fala de cavalo. Se você ler 100 vezes, não tem nome de cavalo ali não. O cavalo estava sendo as atitudes de Paulo e Paulo, né? Entenderam? Com todo respeito, que é a forma de falar, não é figurado. Porém, São Paulo ouviu uma voz que dizia o quê? Saulo, por que me persegues? E Saulo perseguia quem? Os cristãos. Ou seja, Cristo se identifica com você, comigo. Entende? Se identifica. Então Paulo, que antes era Saulo, quer dizer o maior, e ele se torna Paulo, que quer dizer o quê? O menor. Olha, a pessoa, antes de ter uma experiência com Deus, ele era o cara. Esse cara sou eu, né? Do Roberto Carlos lá. Mas depois que você tem a experiência com Jesus, ele se torna o menor. Na linguagem franciscana, o minore. O minore, quem era o minore no templo lá de São Francisco, na Itália? Era alguém que era pior do que os pobres. Porque os pobres eram os mendigos. Mas o minore era aquele que nem os mendigos queriam estar perto. Eram os leprosos e pessoas desse nível, considerado mais baixo possível, que era colocado numa parte. Aí São Francisco queria ser o quê? Um minore. O menor entre os menores. Por exemplo, o trabalho que você está querendo fazer, né? Talvez outros vão da comunidade, não sei se também eles. É um trabalho de estar perto dos menores. Porque um adicto é pior do que o pobre dos mais pobres. Sim ou não? A situação de pobreza dele, moral, espiritual, e às vezes até material em algumas situações, é terrível. Por que estou entrando nesse ponto da conversão de Paulo se identificar com a igreja? Porque muitas vezes
Por que a nossa conversão ela fica tíbia, ela atrofia, ela paralisa? Porque nós queremos nos converter sem nos preocuparmos pela conversão do irmão. Aí fica complicado. Tipo assim, você quer ser bem espiritual, você quer ser bem profundo, mas você não consegue partilhar isso com os outros. Você retém para si. Você vai se fechando. Então isso vai fazendo com que a sua alma ela crie essa mornidão. Porque qual é a alegria do cristão? É que o outro tem uma experiência com Deus, sim ou não? Porque a nossa alegria deve ser a alegria do coração de Cristo. Lá de Lucas 15 tem a passagem da ovelha perdida. Fala o quê? Ovelha perdida, dracma e também do filho pródigo. Haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converta do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. E será que hoje nós temos esse entusiasmo, essa alegria que outros se convertam? Porque se a nossa alegria ela é só da gente progredir espiritualmente, é uma alegria muito medíocre ainda. É uma alegria que ela pode ser até pecado, dependendo de como eu continuo levando essa alegria. A minha alegria deve ser o quê? O drogado não é mais drogado. O ateu não é mais ateu. O satanista não é mais satanista. Eles tiveram experiência com Deus e conhecem a Deus. Ou pelo menos uma coisa. Mesmo que aquela pessoa não se converta, mas eu tenho que ter a alegria de falar de Deus para ela. Porque às vezes a nossa pregação é para a gente se converter. Tipo, eu vou pregar para uma pessoa, eu prego uma vez, 2, 10, 100 mil vezes. Aí 100 mil vezes que eu tentei ajudá-la, ela não se converteu nenhuma. Mas eu me tornei melhor. Porém, a minha tentativa não era me tornar melhor, era na outra. E porque eu pensava no outro, eu me tornei melhor. Entenderam o processo? Mas se eu estou pensando em evangelizar por causa de mim, em rezar por causa de mim, em evangelizar só por causa de mim, aí de fato a minha conversão ela vai atrofiando, paralisando. Diga para o seu irmão, não seja um paralítico. Comenta com o seu irmão o que é um paralítico espiritual. O que, é que você acha aí, um paralítico espiritual? Tipo, por exemplo, santo tal se flagelou até sangrar. Eu devo fazê-lo? Fulano de tal, o santo tal andou sobre as águas. Eu vou tentar andar sobre as águas? Igual aquele pastor que tentou e morreu afogado? Não. Tal santo pegou um leproso, um fareno de cena, pegou espremeu lá a pus e tomou a pus lá que tinha nele. E ele foi curado da lepra. Eu preciso fazer isso quando eu vejo alguém doente com um tumor? É algo próprio de cada santo. Teve santos que desobedeceram, entre aspas, em determinado momento. Aí então eu vou dizer, não vou desobedecer, porque o Padre Pio, o irmão Lúcio, eu não sei quem desobedeceu. Mas você está no mesmo nível que eles. Você está na situação que eles. Vocês estão entendendo? Então tem coisas que se você for fazer o que a santo fez, você se lasca também. Não porque o que ele fez é errado, mas porque você ainda não tem um organismo espiritual preparado para chegar àquele ponto. Foi algo particular daquele santo. Você pode até chegar a ser mais santo do que ele, talvez, mas você talvez não esteja preparado para fazer aquilo que ele fez. Por exemplo, o São Francisco de Assis passou 40 dias, 39 dias, entrando para os 40 sem comer. Vocês passam? Eu passo? Não. Não é algo sobrenatural, sim ou não? Sim. Então, a nossa medida deve ser do amor. Aí esse amor ele vai ordenando as outras coisas. Vai ordenando. Por exemplo, uma via de santificação muito grande hoje é as famílias. Hoje as famílias têm sido muito atacadas pelo demônio, não é? Vocês que vivem em comunidade, um meio de santificação profundo é a vida familiar. Porque vai ter que controlar os horários, né? Trazer os filhos para, às vezes, uma pregação. Às vezes o solteiro está aqui, morto de concentrado. E aí a pessoa que é casada precisa estar lá, o menino chora. Aí tem que calar aqui no evento, ou tem que sair para ali, se for uma pequena de um ano, né? Aí perde de pregação.
E às vezes ele precisava ouvir aquilo, mas é um sacrifício. Então Deus vai dando outros meios para a vida de santificação. É algo muito novo, essa questão dos casais, não é porque a igreja inventou agora não, mas antes, pelo menos os escritos que eu leio, a visão para um casal ser santo como era? Era a mulher aguentar o marido. O marido era uma peste, a mulher tinha que aguentar. Ou os filhos também. Hoje é a mesma coisa. Mas qual deve ser a visão de hoje? Os dois devem caminhar juntos para a santidade. Por isso devem começar a namorar na santidade. Por isso, antes do namoro, tem que ter um caminho antes de conhecimento para começar o namoro, buscando a santidade. Aí vão trilhar esse caminho. Vocês estão entendendo? Aqui vocês têm, né? Os celibatários, né? Tem os casais. Futuramente terá algum padre, né? Imagina que está passando tempo. Quem se candidata? Tem um ali sentado, ele já casou, né? Ele não dá para ser mais não, né? Até porque hoje a mulher é difícil, é raro, existe, né? Para quem não calhar que eu conhecer só aquela domesticazinha de casa. Porque não é fácil ser doméstica, imagina. Ser doméstica, trabalhar, ainda ser esposa, ainda participar da comunidade, todos os dias é um desafio, né? Por exemplo, solteiro, se acordou, se arrumou, resolveu para cá. A dona de casa lavou a roupa, limpou a casa, já preparou a comida, então ainda prepara as coisas das crianças, das crianças, né? É sempre um desafio. Então, aí a gente limita muito as nossas orações, né? É um pouco mais. Eu quando era solteira era maravilhoso. Hoje é um desafio, às vezes eu reclamo, porque eu não consigo mais fazer, mas é a minha limitação, eu escolhi essa vocação, né? Eu tenho que aprender a administrar esse meu tempo, né? Exatamente. Algo que vai te dando timideza também, a leitura espiritual, entenderam? Sim ou não? Vocês vão procurar, não é para que eu venda que eu estou falando isso não, viu? Mas vocês vão procurar adquirir em outro momento que não seja esse, algum livro espiritual. Sim ou não? Sim? Ó, São Pedro já tirou a fotografia ali, viu? Já. Vocês vão tentar adquirir algum livro para fazer a leitura espiritual de algum santo. Vocês elejam. Não, eu quero aprender sobre Santa Teresinha. Então compre História de uma Alma. Eu quero aprender sobre São Francisco. Tem um livro Irmão de Assis, tem o do Fernando Catalamessa. Eu quero aprender sobre o quê? Diga aí uma coisa aí. É o diário, né? Ou então as cartas. Né? Pronto. Outra santa. Santa Teresa de Ávila, o livro da vida. Ou então as obras completas. Você compra, é caro, mas é para a vida toda. Ó. O preço não é tão baratinho, mas é para a vida toda. Todos os livros dela no livro. Entenderam? São João da Cruz, para entender a noite escura. Para saber também as fases da alma, né, da intimidade com Deus. Compra lá o livro dele. Gente, material tem demais, tem ou não tem? O problema é que a gente tem preguiça, né? Aí as bases vão ficando bem frouxas, né? E a gente vai caindo. Aí como a irmã falou nesse ponto aí, sobre ter tempo para rezar, né? Tentem fazer uma coisa também para acabar com a tibieza e não ficar nela. Tipo, transformem o seu dia também em oração. Isso não isenta vocês de rezar, entendeu? Mas tipo, a pessoa dirige. A gente que convive com quem dirige, né? Peca muito. Por quê? Fala até de irmãos da igreja. Porque a diferença vai assim. A pessoa vai, eu ando 10 minutos com uma pessoa que é da igreja, que é às vezes da comunidade. A pessoa não passa nem meia hora no trânsito, ela murmurou quase uma hora, só passou meia hora. Mas que ela já entra no carro murmurando, ela reclama, ela solta dizer palavrão, ela fica resmungando, com a cara ruim, explodindo, parece que o trânsito ela entrou no inferno ali. Ou seja, aquilo poderia ser um meio de quê? De santificação. Eu vendo a Topic para mim para cá, é um meio de santificação tremendo, porque misericórdia. As paradas que dá, não tem ninguém para subir, aí para, ali. 5 minutos ou 10. Não subiu ninguém. Né?
tira 1h15 do Pacajus para cá, enquanto é para tirar em 25 minutos ou meia hora. E pior que mentem ainda, né? Aí várias vezes eu vontade de explodir quando eu vou para os cantos, né? A gente sempre ouve frase, né? Tipo lá perto do motorista, o cobrador falava, não, eu tenho que silenciar, rezar por ele e ofertar. Às vezes isso aí faz mal para a alma, faz não. Faz mal para a alma é explodir, falar palavrão, resmungar. Isso faz mal para a alma. Quer fazer uma terapia para explodir? Você chega em casa e faz uma coisa. Pega uma bexiga, explode ela, coisa assim. Não quebra o prato não, que deixa pobre, né? Vou quebrar o prato, não dá certo não, né? Não encobre. Lá em cima, lá com o freio, da ideia deles. É verdade, né? Quanto tempo, irmão? Mais ou menos 10 minutos, mais ou menos. Pronto. Então, esse meio, né? Usar as coisas do dia a dia para a minha santificação. Então, o Antônio fala o seguinte: quem é o santo? É aquele que faz coisas extraordinárias? Ele não. É aquele que faz de forma extraordinária as coisas ordinárias. As coisas do dia a dia. Vou escolher a roupa para vir para cá. Aí tem mulher que fica reclamando, meu Deus, tanta roupa, não sei qual é que eu vou escolher. E reclamam porque tem muita roupa para escolher. No lugar dela pegar aquele monte de roupa que tem demais e doar. É o meio de santificação. Eu estou indo para a faculdade, todo mundo é metido ateu, protestante, agnóstico, e eu me isolo. A faculdade é o meio de santificação. Eu estou indo para o trabalho, só fala em moralidade, só fala em corrupção, só fala em dinheiro, em carro, em gasolina, em pegar o marido da outra. O trabalho vai ser um meio de santificação. Eu tenho que estar perto desse povo mesmo. Perceber, pegar uma oportunidade para evangelizar as pessoas, né? Isso mesmo. Por exemplo, os locais que eu trabalhava, eu geralmente fazia o quê? As pessoas que não gostavam de mim, geralmente eu tentava agradar um pouquinho. Não para comprar, né? Mas para mostrar um sentimento inverso daquilo, né? E uma atitude inversa. Teve um outro trabalho que foi na rádio, trabalho de evangelização, né? O rapaz, ele era mais envolvido no protestantismo, ou às vezes também, uma coisa muito indiferente à religião, né? Ou ia para a igreja protestante, ou às vezes eu gostava de outras coisas que não tinha nada a ver com Deus, mais mundano. No começo eu bati de frente com ele, primeiro mês, né? Depois eu fui vendo que não era essa vida, como é que eu ia ajudar ele, né? Aí comecei a dar livros para ele, comecei a falar de Deus para ele, comecei a tratar ele bem. Às vezes ele estava certo, aliás, errado, e eu ficava calado. E eu fui tentando, antes eu bati de frente, né? Eu estou certo, né? Aí depois eu fui tentando melhorar. Hoje ele é da comunidade, entrou, é postulante agora. Ou seja, tem frutos. E não só ele, tem vários outros casos. Quando você começa a querer ser o centro dessas situações, seja onde for, Deus não vai fazer a obra. Porque Ele quer fazer através de você. Entendeu? É um moralismo barato, né? Você tem que mostrar a moral de uma forma que não seja pesada. Por que geralmente as pessoas não querem participar? Porque a gente já chega assim, é pecado, 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 pecado. A gente dá a lista do que é pecado. Meu irmão, se a pessoa não ama a Deus, ela quer saber o que é pecado, o que é inferno, o que é céu, o que é alguma coisa depois da morte, ela não quer saber não. Se ela não tiver pelo menos um pouquinho da certeza que Deus a ama, que foi por ela a cruz, que Jesus derramou sangue, ela não vai ter forças não. Porque a gente que tem experiência com Deus, procura rezar, solta no gato com não é. Tem uma oportunidadezinha. Por exemplo, a minha formada gastou R$25. Ela brincou assim, Zé, tu tem R$25 no teu bolso? Aí eu tenho não, tinha 5 que eu gastei ali, não em 3. Eu tenho 2. Mas é porque perderam R$25, né? Lá no Shalom ela está procurando quem era o dono, mas perguntando assim, quem tinha R$25 no bolso. Se a pessoa olhasse, né? Aí meu amigo falou assim, né? O Jesus, meu amigo, né?
Rapaz, ainda bem que eu não achei, porque seria uma tentação, né? Porque a gente está liso desse jeito. Ou seja, o irmão da comunidade que falou isso, entendeu? Os 25 reais seriam uma tentação para ele ficar. Para mim não seria, mesmo eu liso, mas outras coisas seriam. Porque para mim pegar algo do outro, seja R$1 ou 2, isso não convém não, seja o que for, né? Mas já há outros pecados que me atraem, né? Que é sedutor. Vocês, vez ou outra, sentem saudade de algum pecado ou não sente? Sejam sinceros. Sente ou não sente? Tipo assim, puxa vida, se não fosse pecado, eu me lascar todinho desse pecado. Isso já é uma alma tíbia. É um processo. Por exemplo, rapaz, se não fosse pecado faltar missa hoje, eu faltava. Está vendo o nosso nível de amor? Se não fosse pecado deixar de rezar, eu deixaria de rezar hoje? Se a gente vai fazendo as coisas porque é pecado, porque não é pecado. Não é triste isso? Sim ou não? Aí eu pego o que a irmã falou. No Shalom a gente procura fazer uma coisa. Tem tentado fazer. A gente tem que fazer a nossa relação com Deus comparando sempre a um amor esponsal. Como assim? Você vai rezar por quê? Porque tem o esposo que te espera. O homem trabalha por quê? Porque tem uma esposa e os filhos. E os ama, sim ou não? Então o nosso trabalho em Deus e por Deus é porque Ele é o nosso esposo amado. Ah, eu vou para a oração. Eu não tenho o que falar. Só se bem que dizer isso é muito fácil, mas chega um tempo, viu? Eu que o digo. Você vai, eu não sei falar, não tenho que falar para Deus. Aí você passa meia hora dizendo para essa irmã o seu problema de não conseguir rezar. Meia hora. Aí passa 1 hora ou mais. Aí ela escuta e fala. Daqui a pouco você começou 2 horas, 3 com ela, falando para ela que não está conseguindo rezar. Como é que você faria? Era só dizer para Deus a mesma coisa que disse para ela. Já estava rezando. Vocês estão entendendo? A mesma coisa. Você passa às vezes 1 hora falando mal de uma pessoa. Você pode falar dessa pessoa, talvez até reclamar diante de Deus, daquela do Senhor, aquela pessoa, Senhor. Mais uma vez, errou a nota lá no ministério, se mostrou, cantou alto. O que eu faço? Eu não tenho mais paciência não. Ou seja, às vezes a gente quer rezar, mas quem se torna o nosso Deus, quem é? O nosso irmão. Só que o irmão não vai dar a solução não. Vez ou outra o irmão pode te apontar. Meu irmão, vai rezar, né? Vai para o Santíssimo. O irmão vai te apontar o caminho para você sair da tibieza. Oséias, então, será que eu estou tíbio ou não? Será que eu estou na aridez? Você que vai saber. Você tem que perguntar para Deus. Mas se Deus deu uma palavra aqui, confirmou aqui com o livrinho, quando eu fui abrir, né? Eu garanto que não deve ser só uma pessoa que está assim. Deve ser mais de uma pessoa da comunidade que está com a alma um pouco tíbia e precisa novamente entrar no fogo. Aí aqui fala o seguinte, né? Tem mais 3 minutos. Não, 3 não, 4. Já estou contando aqui. Vai falando que Deus pede que esse povo, de Apocalipse, né? Ele coloque colírio nos olhos. Faça o que mais? Compre vestes brancas e compre ouro purificado. Porque nessa cidade tinha o quê? Tinha muito ouro. Eles fabricavam vestes e tinham os melhores oculistas. Eles tinham tudo que eles queriam, eram pessoas ricas, né? Então uma alma tíbia também é uma alma rica, acha que tem tudo. É tipo uma alma protestante. Eu não preciso de Maria, eu não preciso dos santos, eu não preciso me confessar, eu não preciso do irmão, eu não preciso do fundador, eu não preciso de conselho, eu não preciso de ministério, eu estou bem. A comunidade de vocês é nova, tem o que, 11 anos, né? 15, mas ainda é nova. O Shalom é novo, tem 5 anos, né? Comparado a essas congregações que tem 200 anos, 500. É, adolescentes. Por isso dá mais trabalho, né? Então, um cuidado que vocês devem ter é o seguinte, ó.
é querer caminhar sozinho. Isso é muito perigoso. Querer caminhar sozinho. Vocês sempre devem contar uns com os outros, em especial quando é para discernir as coisas. Em comunidade é um grande perigo isso aqui. A pessoa já vem com um problema que ela obteve de um não discernimento. Por exemplo, ela está apaixonada, já paquerou, já arrumou o esquema, está namorando e vem para discernir o namoro. Mas tu já está namorando, cara. Como é que tu vem discernir o quê? Tu já discerniu. Já cantou a menina, já se declarou, aí quer discernir o quê? Entenderam? Você não pediu ajuda antes. Ah, eu arrumei o emprego, já fui lá, fiz os exames tudinho, vou assinar a carteira amanhã, aí vem discernir se o emprego é de Deus. Rapaz, se for do canto, já entrou lá no emprego, quase. Tu já fez o exame, já vai assinar a sua carteira no outro dia. Aí tu vem um dia antes. Eu estou pegando pesado essa parte aqui para a gente acordar que o discernimento não é uma coisa assim, ei, serve que minha vida? Sua vida é um lixo, não. A sua vida precisa de um tempo para ser discernida. Ah, você é celibatário e decidir. Um exemplo, só o irmão que é celibatário aqui, é? Deve ter mais, não estão com medo, né? Que a vida de celibatário é difícil, eu que me diga. Aí a pessoa discerniu para ser celibatário, não conversou com ninguém. Ela e pronto, ela e Deus, acabou a história. Mas ela precisa de um discernimento da comunidade para confirmar. Qualquer estado de vida, não é só no Shalom, não, qualquer estado de vida é você e Deus, em especial, claro, mas é preciso que seja confirmado pela comunidade. Precisa. Entenderam? Se você não submete a esse discernimento, é complicado. Ah, eu quero espaçar os meus filhos. Sabe o que é espaçar filhos? Demorar um pouquinho mais tempo. Porque assim, eu estou com 2 filhos já. Aí você quer espaçar durante 2 anos. Não conversou, não discerniu com o padre, com o padre que a comunidade orientou, ou com alguém responsável. E você passa muito tempo sem ter filho. Decidiu usar o anticoncepcional. Você já não pode de forma nenhuma, né? Só em casos extremos, que é preciso um caso médico. E é preciso... Perdão, já estou aqui. Analisar o caso. Aí o bispo vai analisar. Vocês estão entendendo? Então, discernimentos é preciso fazer aonde? Com a comunidade. Há o Ministério Discernil que agora vai fazer show todo sábado. Ele só vem comunicar. Diga comigo, quer membro de comunidade? Não comunica. Vai discernir junto. Em especial, todas as coisas que são importantes. A gente teve um ingresso pimpo agora. Vamos evangelizar aquele bairro ali, todo mundo. Aí alguém que não está à frente organiza todo mundo. Aí depois que organizou, é uma coisa boa, não é? É. Mas o inimigo usa dessas coisas boas para criar o que dentro da comunidade? Divisões. Divisão. Eu preciso apresentar aquilo que é bom para saber se aquilo que é bom é vontade de Deus. Porque às vezes aquilo que é bom para você é uma bomba atômica de evangelização, pode ser uma bomba atômica do inferno para enganar e derrubar a comunidade. E pode ser uma coisa que vai causar um escândalo, vai ser o padre não vai aprovar, alguma coisa do tipo. A gente não vai saber o que vai acontecer. Mas se é feito sem discernimento, isso é perigoso. Entenderam? Então coloquem as coisas para o discernimento. E por último, agora eu termino, se vocês estão construindo uma sede. Então, né? Começaram, né? Então deem a vida por isso, gente. Deem a vida mesmo. Porque se vocês que são donos da casa não derem a vida, se esperar só ter um bingo, uma coisa assim, um sorteio, vamos esperar. Tenham as ideias e tragam para ele. Ei, cara, né? Dizer assim, fundador, perdeu moral mesmo, não pode não, né? Chama lá ele, na parte, fala, eu tenho essa ideia, eu posso fazer? Pode. Ou não pode, né? Pode ser algo bem viável. E você vai fazer movimentos a partes pequenos. E traz para a casa do tesouro. E isso
vai tirar nossa alma da tibieza, a partilha. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. Se vocês não tiverem criatividade, é sinal que estão rezando muito pouco, viu? Se a criatividade for só bingo, bingo pode, estou dizendo que não pode não, sorteio, mas Deus vai suscitar outras coisas. Coisas que vai trazer o dinheiro e vai evangelizar ao mesmo tempo. Como vocês já fizeram eventos isso aqui, para arrecadar e para evangelizar, as duas coisas. Mas a primeira tentativa é evangelizar, o resto é consequência. Amém? Então vamos deixar a tibieza de lado, né? Lutar. Eu peço que rezem por mim, porque eu percebo que eu vivo esse tempo na minha vida, de tibieza. Tempo cruel, e é culpa minha mesmo, viu? A gente vai relaxando na vida espiritual, né? E a gente percebe que a alma da gente parece que tem um fastio pelas coisas espirituais, né? A gente é chamado a rezar 2 horas, para mim rezar 2 horas é isso, viu? Nesse tempo, tem sido muito difícil, né? E tempo de consolo a gente reza, né? Mas tempo de aridez e prova a gente parece que quer rezar o tempo que a gente escolhe, né? Então rezem por mim, rezem. Ano que vem talvez já é para mim me consagrar, eu sou discípulo 2º ano, esse ano. Aí ano que vem, lá para abril, já me consagro, né? Aí sempre é um tempo de prova, que está com mais de 1 ano, e a prova não passa não, sabe? É um negócio, é um fogo purificado mesmo, né? Então rezem por mim, eu rezarei por vocês, tá bom? E contem comigo para o que precisar, beleza? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Silêncio, Virgem das Dores, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.